Olá, bem-vindos mais uma vez ao Marcas e Divãs. Eu acho que talvez nesse caso eu vou falar mais de divãs do que de marcas, ou um pouco de cada um, mas vamos lá. A história é a seguinte, pessoal. Pensar em ancestrais, ancestralidade. Eu acho que todos nós temos ancestrais que nós admiramos, né? Se eu for pensar no meu caso, certamente os dois primeiros ancestrais que eu admiro muito, que são referência inevitável na minha vida, acho que na vida de muitos ou de quase todos nós, de um jeito ou de outro, são meus pais. João Batista, meu pai, e Julieta, a minha mãe. Mas você pode pensar em ancestrais como aqueles que vieram antes, que não são obrigatoriamente aqueles que fazem parte da tua linhagem direta. Indiretamente, todos somos conectados com esses ancestrais que vieram antes. Se eu for pensar em alguns que eu admiro muito, por exemplo, o Freud. Né? O Freud abriu os olhos da humanidade para coisas que nós não enxergávamos antes. Né? Outro é um sociólogo alemão que fez a minha cabeça quando eu cursei Ciências Sociais, que era o Max Weber. Nossa Senhora, o que eu aprendi com esse cara, ele está até hoje presente na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, mesmo que indiretamente. Ou quando eu escuto música, um enorme, grande, fantástico ancestral que eu tenho, é o Mendelssohn, compositor de sinfonias e de concertos maravilhosos. Eu lembro do octeto do Mendelssohn, inesquecível na minha vida. Muito bem, ancestral é aquele que vem antes. Mas vamos pensar o seguinte, nós também estamos criando a nossa ancestralidade. Em algum tempo, para alguns mais, para outros menos, nós seremos ancestrais também. Eu estou falando isso, talvez até fruto um pouco da minha idade, mas não só isso, porque eu vi recentemente um trabalho no Netflix muito bacana chamado Consciência ao Cubo, em que um pensador inglês fala desse assunto, do que é criar a ancestralidade. Então eu fico me perguntando, e não é fácil, será que eu vou ser um bom ancestral? O que vão julgar? O que vão pensar? O que vão usar na minha referência? Eu não estou trabalhando para ser um bom ancestral. Estou trabalhando hoje, fazendo, tocando a minha vida, porque a minha vida é o meu dia a dia. Mas fico muito curioso para saber, antecipadamente, se alguém puder dar um spoiler, por favor, como é que vai ser a minha ancestralidade. Muito bem. Ancestralidade é olhar para trás e se referir a ela como um alimento que nos inspira hoje. Para quem mexe com marca, pessoal, a coisa é muito parecida. Você tem marcas que são ancestrais no sentido de que são inesquecíveis. Quer dizer, uma marca que tem um trabalho coerente, porque compreende a sua razão de ser, o seu consumidor, aquilo que ela tem de papel fundamental na sociedade, eu acho que certamente dure muito ou dure menos, ela será uma ancestral para muita gente. É aquilo que ela faz hoje que repercute amanhã na vida de quase todos nós, né? Construir ancestralidade não é obrigatoriamente pensar só no que eu vou ser amanhã, mas é trabalhar bem hoje para construir essa referência que vem depois, né? Pensar em ancestralidade é, de alguma forma, fazer uma reverência não só aos que vieram antes, que deixaram raízes para nós, mas construir relações com o mercado, com marcas propriamente, né? Que ajudem as pessoas a olhar para frente e falar, puxa vida, como essa marca foi importante. Ela me inspira hoje, aprendo com ela. Quantas marcas hoje a gente usa e sabe que essa marca tem alguma coisa da ancestralidade de outra ou da própria ancestralidade, porque ela foi muito bem elaborada. Então, o recado de hoje era esse, pessoal. Ancestralidade não é só alguma coisa em que a gente olha para trás, mas é alguma coisa em que a gente constrói e projeta o futuro. Até a próxima!